Bom dia! Eu estou achando que os atleticanos não vieram hoje não, porque senão seria um bom dia mais receoso. Né, cunhado? Mas bom dia aos irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com cada um. A Cris tocou minha mão agora e falou assim, nossa, sua mão está fria. E ontem, quando eu terminava de me preparar, e pensando exatamente nesse momento, nesse agora, e com base nessa palavra de hoje, eu me derramei de uma forma de dizer, Deus, eu que sou impuro, falar do Senhor que é puro, que é santo, eu que sou incompleto, falar do Senhor que é completo, um homem repleto de erros, de pecados, e que enfrenta as suas dificuldades, como cada um de nós, e ministrar e falar da Tua palavra. E nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, foi ontem à noite, a Cris estava num evento, o Miguel já estava dormindo, me veio também um momento de alegria dessa semana, porque a Cris e eu, nós completamos 16 anos de casado na sexta-feira, e Deus disse assim, comparando aquela palavra que acabou sendo ministrada principalmente para mim mesmo, dizendo assim, olha para o seu casamento, ele é perfeito, a sua vida em casa é perfeita. Será que eu estou buscando, Daniel, a sua perfeição ou eu estou buscando a sua disponibilidade? Será que eu estou buscando a sua força e a sua energia própria? Ou será que eu estou buscando a minha vida dentro de você e que ela seja o fio condutor da sua vida? E assim é o seu casamento. E quando eu senti isso e percebi nesse comparativo de que, de fato, o meu casamento não é perfeito, e graças a Deus que a Cris tem paciência comigo, eu percebo quanto às vezes nós nos retiramos, ou deixamos, perdão, de nos retirar do centro de nossas vidas, deixamos de colocar Cristo no centro das nossas vidas, para que a gente possa experimentar de verdade e verdadeiramente a transformação. E o apóstolo Paulo, nesse texto, nessa passagem de Colossenses, ele fala muito sobre isso. Eu já vou até dar um spoiler. O centro dessa epístola, dessa carta escrita por Paulo, é a gratidão. É sermos gratos porque Deus decidiu nos amar. É sermos gratos porque Ele decidiu se dispor de teu filho, e o seu filho veio aqui sabendo o que passaria, e Ele decidiu se entregar, Ele decidiu se colocar em nossas vidas para que nós tivéssemos esperança. E Paulo vai falar sobre isso na carta. Então eu comecei nesse momento, sozinho ali na sala da casa, que aliás a Cris briga comigo porque fica uma bagunça, né, Pê? Ela fala que já está preparando um quarto de estudo para mim, vamos ver. Porque ficam ali os livros e as bíblias e meu computador, e fica realmente aquela bagunça na sala de visita da casa. Oh, meu Deus, graça. Eu comecei realmente a chorar, me emocionar e dizer assim, Deus, obrigado. Obrigado porque eu estou aqui aprendendo agora, tantos anos já caminhando com o Senhor, desde novo, desde moço, eu estou aprendendo o quanto eu ainda estou distante daquilo que o Senhor quer de mim. E partindo do principal, partindo da essência, que é colocar Cristo no meu centro, colocar Cristo no centro da minha vida. Depois de tudo que eu já li, depois de tudo que eu já pesquisei, depois de tudo que eu já ouvi, depois de tudo que eu já orei, eu sentado ali naquela hora, lendo teólogos clássicos, como Calvino, como N.T. Wright, como John Stott, e tirando Cristo do centro e querendo colocar a minha intelectualidade, a minha capacidade. E então,
Primeira pergunta que eu faço: como que vocês têm agido no dia a dia de vocês, da sua vida pessoal, da sua rotina? O quanto vocês têm afastado Cristo e Deus do centro e têm colocado você mesmo ou outras coisas? E então nós começamos a nos sentir angustiados, nós passamos a enfrentar algumas lutas que talvez nós não precisaríamos estar passando, simplesmente pelo fato de, mesmo sendo cristãos, nós não colocarmos Cristo no centro de nossas vidas, no centro de nossas decisões, no centro de nossas dificuldades. Eu não sei se vocês se identificaram um pouco comigo. E o que o apóstolo Paulo, então, quer com esse texto maravilhoso que eu vou ler agora, falando sobre uma igreja recém-plantada, é exatamente sobre a necessidade de nós reconhecermos quem é Deus, o que decidiu Deus por nós, quem foi Cristo nesse projeto de Deus e qual é a posição nesse lugar. E o texto, então, ele está assim... é o contrário. O texto, então, está assim escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o saber, o perdão dos pecados. Senhor Deus, Pai amado, essa é a Tua palavra. Eu agradeço, Pai, e me entrego nas Tuas mãos, pedindo que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar através da minha boca, do meu coração, e que a Tua palavra encontre aqui corações abertos, corações de carne, que recebam e que se deleitem do Teu amor, da Tua centralidade, daquilo que o Senhor quer em nossas vidas, Deus. Eu sou grato e oro por cada um de nós aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Se nós estivéssemos num seminário aqui da igreja, num curso aqui da igreja sobre a carta de Paulo aos Colossenses, eu imagino que nós gastaríamos pelo menos uns 15 encontros de 1 hora cada um para falar dessa carta e desse, às vezes, pequeno trecho do capítulo 1, porque cada palavra que Paulo usa, cada expressão que Paulo usa tem um significado e é de uma profundidade. Paulo é um homem que foi educado na cultura helenística, que foi educado também no mais profundo judaísmo, um homem de um intelecto impressionante, um homem que dialogava com os filósofos daquela época, que dialogava com os sacerdotes daquela época, ou seja, pessoas que tinham profundo conhecimento daquilo que eles
tratavam e falavam. E esse homem traz, quando eu pego o versículo, por exemplo, primeiro desse texto, se nós fôssemos aqui já adentrar num estudo, ele fala apóstolo. Por que ele se refere como apóstolo? O que ele quer dizer como graça da parte de Deus? O que ele quer dizer de eu vejo o amor entre vocês? O que ele quer dizer do conhecimento de Deus? São todas expressões que os teólogos se debruçam. Horas, às vezes capítulos de livros grandes de 700 folhas, dada a profundidade. Claro que aqui não é o momento de a gente discutir, mas nós estamos falando de um homem, que é o apóstolo Paulo, e daí o contexto de onde as coisas estão nesse momento das Escrituras, um homem que estava preso, um homem que, em Efésios, ele diz assim: não fiquem tristes pelo fato de eu estar preso, porque isso para mim é motivo de alegria. Imaginem como eram as masmorras daquele tempo, e ele preso não porque cometeu um crime, não porque fez algo de errado, preso porque simplesmente ele ministrou e falou de Jesus Cristo, do amor de Deus, da redenção e do perdão. Um homem que pede para aqueles que o conhecem, ou aqueles para quem escreve. O povo de Éfeso o conhecia, mas o povo de Colosso não, porque ele não esteve em Colosso. Por isso que ele cita Epáfrase aqui, Gerê, já fica aqui lembrando do pastor Tiago semana passada, mais uma boa dica, uma boa sugestão de nome. Quem sabe? E lembrando do pastor Tiago, pastor João, hoje eu apliquei, olha, o aprender em Cristo é um aprender que gera fazer. Não tem aquela música que o Chitãozinho Chororó canta, sinônimo de amor é amar? Então, é a atitude. Hoje eu parei o carro longe, deixando a vaga liberada para os irmãos, em atitude de amor. E o Miguel chegou para mim e falou assim: papai, a gente está chegando, tem vaga lá dentro, por que você não para lá no estacionamento? Eu falei: filho, porque nós ouvimos semana passada, o papai está pondo em prática. Mas Paulo, um homem que era de um intelecto privilegiado, Paulo que era daquele judeu que seguia à risca a tradição do judaísmo de sua época, Paulo que no início via o cristianismo como uma seita, esse homem Jesus Cristo como uma pessoa que era um tumultuador, que perseguia então essa pessoa e perseguia a imagem dele, perseguia as pessoas que o cultuavam e o adoravam. Esse é o homem que teve um encontro pessoal com o apóstolo Paulo, que foi transformado de fato e verdadeiramente por ter ouvido a palavra em verdade, o evangelho da verdade, por ter tido essa experiência pessoal, a ponto de ele ser escolhido, e olha que interessante, logo na primeira frase, pela vontade de Deus. Paulo não está escrevendo ao povo de Colosso por vontade própria. Ele não está ali criando uma religião pessoal. Ele não está ali querendo promover a sua pessoa. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo da sua vida. Ele abriu mão de toda a posição que ele se encontrava. Ele se rendeu, porque ele entendeu a centralidade de Jesus Cristo na vida dele. Ele entendeu o amor de Deus, o amor daquele Senhor que ele aprendeu desde cedo, que foi que resgatou o povo hebreu do Egito, que se apresentou a Abraão e dizendo: olha, você será abençoado e de ti virá toda uma descendência, que será como os grãos da areia. Mas, Abraão, que você também abençoe, porque de você virá aquele futuro salvador, que não é o povo hebreu, que toda a terra renderá e será salvo. Lá atrás, já predizendo, esse homem então, que tinha essa posição, se entrega. Daí que eu perguntei no início e refaço, o quanto nós nos entregamos, o quanto nós centralizamos Cristo em nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, nas nossas questões mais básicas do dia a dia. E o quanto nós deixamos
de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós não adotamos essa posição. Essa palavra de Colossenses, ela é maravilhosa. Uma igreja que é sadia, é uma igreja que tem no seu DNA, que tem na sua prática, falar desse evangelho. A centralidade do evangelho, a centralidade de Deus para as nossas vidas, não querendo apagar que nós temos de ter boas ações, não querendo apagar que nós temos de respeitar uns aos outros, não apagar querendo que nós devemos ter uma vida ética e moral adequada, nada disso, mas a centralidade do evangelho é o sacrifício de Jesus Cristo, a escolha de Deus de se entregar por nós para que a criação fosse por Ele resgatada. Só que nós entendemos isso e, mais uma vez, nós tiramos essa maravilha que nos traz essa gratidão e nos colocamos no centro querendo disputar espaço com essa verdade. E nós começamos a querer fazer coisas, agir de determinadas maneiras com as nossas forças pessoais, com as nossas formas de pensar, de decidir, querendo nos mostrar pessoas boas, para que nós, como se isso fosse possível, e Calvino fala muito sobre isso, ele fala, olha, vocês têm de entender, isso é essencial. Toda vez que você faz alguma coisa pensando que o fazer essa coisa é o que vai te trazer a salvação e o perdão, todas as vezes que você quer se achegar a Deus dizendo assim, Deus, eu hoje ajudei a minha pessoa próxima, seja um familiar, um colega de trabalho, um desconhecido, Deus, hoje tinha uma pessoa passando fome, eu fui e doei o dinheiro, eu entreguei uma cesta básica, Deus, eu agora estou aqui na frente com a mão levantada, glorificando o teu nome, Deus. Eu fico imaginando Deus vendo isso e falando assim, eu não estou entendendo. Eu me entrego por você. Eu me torno homem em Jesus Cristo, para que você seja salvo. E você ainda entende e pensa que são as suas atitudes que vão te salvar. É como se a gente tivesse ticando, rasgando, cortando o que Deus fez por nós e nos colocando no lugar dele. Cristo é o centro do Evangelho. E quando a gente compreende isso, e ontem foi o sentimento meu de gratidão, de alegria, depois de ali, com os livros abertos, quando o pastor João disse a respeito da última vez que eu estive aqui, eu falei que eu ia ganhar um iPad, você lembra? Eu ganhei, mas eu não adianta, eu gosto do papel. Eu fiquei escrevendo os resumos aqui, e escrevendo frases de N.T. Wright, escrevendo frases de Calvino, e escrevendo, e foi aí que eu me vi. Eu estou me colocando no lugar daquele que tem de ocupar o lugar de honra. Porque não sou eu quem falo aqui, apesar de ser a minha palavra, de ser minha voz, apesar de que nós temos de nos capacitar e nos preparar, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o ensinamento, sobre duas vertentes de Paulo ao povo de Colossenses, na vida prática, ao povo de Colosso, e sobre a vida espiritual. É claro que nós temos de fazer a nossa parte, mas naquela hora o que meu coração foi chamada a atenção, é que eu não estava ali me preparando, eu estava ali dizendo, eu estou estudando e eu vou conseguir falar, e eu vou falar bem. E foi nessa hora que eu disse, misericórdia, e por isso que minha mão, quando a Cristo tocou, ele estava gelada, porque eu falei assim, a gente tem que ter temor e tremor, porque é Deus, é Jesus em nossas vidas, não há nada além disso, é Ele que nos capacita, é isso que Paulo vai falar nesse texto. Quando nós pensamos nesse contexto, então, é o contexto, então, desse homem, que era um perseguidor e se tornou um resgatado, de tal maneira que ele entregou todo o seu saber, todo o seu conhecer, e falou assim, Deus, isso aqui é pouco, fale por mim, eu quero fazer o que o Senhor quer, aonde que eu estiver, nesse caso na prisão, de uma cidade, que era uma cidade
que pertencia a uma província cuja capital é Éfeso, que então estava num local onde haviam judeus, porque o povo judeu se espalhou, tem um mapinha aqui, o povo judeu ele se espalhou por toda a região. Então tinham aqueles que seguiam à risca a lei de Deus, a lei de Moisés, tinham romanos, tinham pessoas dos mais diversos lugares, porque essa região de Colosso, de Éfeso, era uma passagem de rota. Então ali se encontravam pessoas dos mais diversos lugares, ou seja, com as mais diversas religiões, com seus mais diversos deuses. E a palavra da verdade chega a esse povo de Colosso, uma cidade que foi destruída por fenômenos naturais, 2 terremotos, um deles próximo a esse período da escrita da carta de Paulo, em que ele olha um grupo de pessoas e diz assim, e isso foi ontem o que me tocou, e a pergunta que eu te faço, isso vale para você também? Ou até que ponto isso pode ser aplicado na sua vida? Ele olha para aquele povo e fala, olha, recebi notícias de vocês, eu recebi informações do amor e da fé que vocês têm, primeiro da fé que vocês têm em Cristo, porque vocês ouviram o evangelho da verdade, e que em razão de ouvir esse evangelho da verdade, vocês agem em amor uns para com os outros, para os santos da igreja de Colosso. Quando ele está dizendo isso, ele está falando, olha, existe um grupo que ouviu a pregação, que ouviu a palavra de Deus, que ouviu sobre Jesus Cristo, esse povo entendeu. E aí vem algo que é sensacional. O cristianismo, ele não é uma nova religião. O cristianismo não é apenas mais uma religião, como outras religiões que existem e sempre existiram na existência, na realidade humana, na vida do ser humano. O cristianismo, ele é uma religião, e N.T. Wright fala sobre isso, que tem algo diferente. É uma religião que é transformadora. E Paulo já vê ali uma transformação. Qual transformação? Os irmãos amando os demais irmãos que ouviram a mesma mensagem. Só que Paulo dá um passo adiante, ele fala o seguinte, a mensagem, entretanto, é que o cristianismo, é que o amor de Deus, é que a vida de Jesus Cristo, que é o centro, ela não é uma mensagem pronta e acabada. Ela não é uma mensagem que você vai receber, ou que eu recebi quando eu recebi, e que do dia para a noite eu me transformo num homem santo, eu me transformo num homem compreensivo, eu me transformo numa pessoa absolutamente agradável a Deus em tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, naquele trecho que eu li há pouco, ele fala, para que vocês cresçam. A mensagem de Paulo para aquela igreja, portanto, é uma mensagem de que bom que você recebeu. E é a palavra da verdade, o evangelho da verdade. Que bom que essa palavra já está transformando a vida de vocês. Mas Deus quer mais de nós, Cristo quer mais de nós. Ele quer que vocês aprofundem. Que aprofundem em conhecimento. Que vocês adquiram maturidade. Trechos da Bíblia falam, deixar de comer alimento líquido e passar a comer alimento sólido, numa analogia ao bebê que vai comer sólido mais adiante com o seu crescimento. O que ele está dizendo é, igreja, entendam uma coisa, vocês passarão muitas dificuldades, porque o inimigo, nosso inimigo, a principal vontade dele não é te destruir. Você é unidade, você é individualidade. A principal vontade do inimigo é criar uma névoa, criar uma nuvem, uma fumaça que te confundam quanto à verdade de Deus, que te afastem de Deus. E em razão
dessa atuação, vocês comecem a colocar no Evangelho, comecem a colocar no seu relacionamento com Deus questionamentos que não deveriam existir, porque isso que afastará você de Deus, porque isso que distanciará você do Evangelho, isso fará você, em algum momento, cair e não querer levantar e abandonar. E se vocês não crescerem, possivelmente vocês irão abandonar, porque vocês serão atacados. E eu pergunto, não é assim no dia a dia das nossas vidas? É interessante, voltando aqui ao meu sábado à noite, quando me veio a imagem do meu casamento. Quem é casado? A pessoa que está do seu lado, seu marido, a sua esposa, que você ama, que você já está aí há 1, 2, 5, 10, 15 anos. Os seus pais, para quem não é casado, que te geraram, que te criaram, que te amam, que te conduzem para uma vida. E a gente, nesse ambiente, em tese de amor, que deveria ser tranquilo, que deveria ser de apoio sempre, a gente cria discórdia, a gente vive discórdia. A gente discute, às vezes a gente grita, às vezes a gente não está disposto a se entregar e ajudar, ou se colocar disponível, e o outro se sente ressentido por isso. Isso é a própria imagem do mal, do inimigo em nossas vidas, nos afastando de algo que está escrito e ensinado. Amem uns aos outros. Mas para isso fluir tem que amar primeiro a Deus, porque o amor para eu amar o outro vem de cima, para ser repartido e compartilhado. E nós claudicamos, nós erramos. Eu erro. Muito. Estou mentindo, Pedro? Só que esse mesmo Deus, e aí que é a gratidão, que é o amor, que a gente olha e fala assim, Deus, esse mesmo Deus, Ele te mostra, através do Espírito Santo, aquele caminho errado, aquele caminho adequado, e existe um Cristo que fala assim, meu filho, meu amado filho, descansa em mim, meu jugo é leve, se entregue a mim, eu que vou transformar a sua vida, eu que vou fazer de você uma pessoa melhor, eu, através do Espírito Santo, que vou te trabalhar, que você vai errar, mas eu que estou dentro de você e vou colocar algo que é a beleza de Deus, eu vou colocar o perdão dentro do seu coração, eu vou colocar a humildade dentro do seu coração, eu vou colocar a paciência, a longanimidade dentro do seu coração. Sou eu, porque se for por você, você continuará nesse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta e cai, levanta e não muda. Porque quem transforma, ou quem nos transforma, é o amado Deus e o Senhor Jesus que vive em nós, através do seu Espírito. É Ele que nos convence, é Ele que na hora que você fala assim, agora eu vou gritar, e você, desculpa. Porque se fosse por nós, talvez nós já entraríamos nas discussões diárias, nós entraríamos nas escolhas pessoais, nós entraríamos numa vida de rotina, que é o que acontece nesse mundo. O diabo, o inimigo, ele não está preocupado com aquele que está no mundo e não conhece o verdadeiro amor de Deus. Essa pessoa não sabe, às vezes, o que está fazendo, e para ela é normal determinados comportamentos que, para um cristão, é algo meio que estranho, mesmo, meio que o contrário do que o seu coração, o seu pensamento está dizendo para você. Por isso que o diabo tem muita raiva de algo que é uma igreja forte, que são cristãos verdadeiros, que levam a palavra para um novo cristão,
por uma pessoa que vai conhecer a palavra de Cristo, porque essa pessoa está sendo retirada de um determinado local. E você que ouve talvez essa palavra pela primeira vez, tenha uma postura que é a segunda, que é o que o apóstolo Paulo diz. Saiba se perdoar. Não tenha medo ou vergonha de você, pelo que você já fez, pelo que você é, porque Ele não se importa com isso. Sabe com que Ele se importa? Ele se importa em te amar, em transformar o seu coração, em te trazer, como a parte final daquele texto que acaba de ser lido, te trazer de um lugar de trevas para um lugar de salvação. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe exatamente quem nós somos. Não adianta a gente querer enganar, a gente pode enganar o ser humano que nos vê aqui, no dia a dia, nesse tempo, nesse espaço. Mas Deus nos conhece. Deus sonda os nossos corações e Ele não se importa com o tamanho do erro que você acha que você tem, com o tamanho do problema que você acha que tem, com o tamanho da falta de fé que você acha que tem. Porque Ele te ama e te quer. E quando a gente não olha para dentro de nós, não nos amamos, não nos acolhemos, não nos perdoamos, nós estamos negando mais uma vez o que Deus fez por nós, porque nós olhamos e falamos assim, eu tenho que mudar, eu tenho de ser uma nova criatura, eu tenho de fazer diferente, eu devo fazer diferente, porque é assim que eu vou agradar. Nós estamos tirando mais uma vez a centralidade de Cristo. Se amem. Mas não um amor enaltecedor, porque eu quero ser e eu sou bom. Não. Se amem, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, porque dentro de você está o próprio Deus te trabalhando e te movimentando, e te conduzindo para um lugar de esperança, que é a palavra que ele usa no texto, a esperança da salvação. Eu participei de um seminário recente, de um pastor do Rio de Janeiro, e ele fala, ou ele disse uma frase que eu achei assim, uma frase sensacional. Ele fala que a transformação, ela vem, e aqui já citando, aqui só, hoje são ruínas hoje da cidade de Colosso. Tem eu pesquisei, mas não encontrei, eu assisti num desses seminários que eu fiz, uma brasileira que visitou todas as 7 igrejas do Apocalipse, hoje estão todas na Turquia, onde Colosso também está, e ela faz vídeos mostrando como era aquela sociedade. É extraordinário. Eu prometo que depois quem quiser, semana que vem, pode me procurar, que é bacana você ver como era. Em frente a uma sinagoga, tinha um templo de adoração a um Deus específico, e os judeus ficavam indignados com isso e pediam para o Império Romano para derrubar e proibir. Então a gente vê essas dicotomias e o que esse povo enfrentava. Mas então ele diz assim, essa transformação, ela sempre precisa ser inspirada. Seja a transformação, e aqui eu destaquei 3, para uma vida prática diária, seja uma transformação para a vida espiritual, que eu mostrarei em seguinte. Eu posso ser dócil, eu posso ser um homem educado no meu ambiente de trabalho, ou me fazer esforçar o máximo por ser educado, porque eu não quero parecer dentro do meu local de trabalho um bruto, um grosso, um mal educado, até porque se eu fizer isso eu posso sofrer consequências. Eu posso ser demitido, no meu caso, que sou servidor público, eu posso sofrer de um processo administrativo punitivo.
E às vezes nós nos controlamos porque nós vivemos numa sociedade que tem a sua estrutura, que tem a sua organização, que tem o seu padrão de comportamento, e nós, em regra, nos adequamos a esse padrão de comportamento. Mas o relacionamento que Deus quer de nós é um relacionamento diferente. O relacionamento que Ele quer de nós, Ele fala do amor por todos os santos. Ele quer que nós nos amemos e nos respeitemos, não como um amor que é um amor sentimental ou sentimentalista. Ele quer que nós nos respeitemos com um amor que seja um amor, como está lá embaixo, paciente. Como um amor que entenda que eu não devo estar em primeiro lugar, como um amor que eu entenda que não são as minhas vontades sempre que deverão prevalecer, com um amor que eu veja o próximo, enxergue no próximo a mim mesmo. O próximo é o meu espelho. Ele fala de um amor que é um agir, que é um ato de escolha, de decisão, e que é um amor que somente vai chegar se você estiver diretamente conectado com Deus. Porque se nós não estivermos diretamente conectados com Deus, possivelmente nós escolheremos satisfazer as nossas vontades pessoais. Eu vou escolher estar com alguém, ou que consiga me dar algo em troca, ou que me deixe feliz, que não me angustie, que não me traga problema. Porque eu quero ser feliz. Porque Paulo, quando fala da felicidade, da alegria, ele fala de algo, de uma felicidade, de uma alegria, como está no texto, que é algo muito maior. Não é simplesmente o sentimento, a sensação de gostosura no peito, que dia bom, que foi agradável, que o céu estava um céu com um sol gostoso, que não estava nem quente nem frio, que eu encontrei com pessoas que teve uma conversa agradabilíssima. Tudo isso é muito bom, mas não é essa alegria que ele fala. É alegria apesar de. O relacionamento, portanto, que ele fala, não é o relacionamento que só edifica a minha pessoa. É o relacionamento em que pessoas são edificadas através de mim e que eu sou edificado através de pessoas. Que eu sou amado através de pessoas que eu vejo nitidamente, que escolheram fazer algo por mim que não seria feito se não viesse de Deus, porque estaria muito possivelmente em outro lugar. E a paciência está diretamente conectada a esse relacionamento, e dentro da nossa igreja isso é muito claro, porque quem já caminha 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, de um evangelho, que já leu, que já estudou, que já ouviu muitos cultos, que já participou, tem mais informações. Quando chega um irmão, uma irmã nova na igreja, que vai tropeçar, que fará questionamentos, esse amor paciente e longânimo, que é o que significa a longanimidade, que é essa paciência, ele está dizendo o seguinte: olha, você já passou por isso. Você precisa estar ao lado e acompanhar. Você precisa agir em amor. Você precisa ser acolhedor, você precisa compreender e agir de tal sorte que você está compartilhando sua vida com pessoas que são novas. E agir com fofoca, com crítica, com desmerecimento. Quem é essa pessoa? O que essa pessoa faz da vida e está aqui dentro no nosso meio? Não é possível. Pessoas que estão acostumados, talvez lá fora, a dividir, a gerar ambientes de tumulto, de desagrado, seja na família, seja no trabalho, às vezes elas chegarão aqui e muito possivelmente no começo, poderão gerar esse ambiente, aquele é melhor que aquele. O Davi não é tão bom para cantar, mas o Vitinho é excelente e começa a criar um ambiente de discórdia. O que ele está dizendo é: sejam pacientes. Vocês já estiveram lá adorando outros deuses. Hoje estão aqui com pensamentos daqueles deuses lá daquela época, que vocês estão sendo transformados e compreendendo e crescendo e amadurecendo. É uma jornada, é um caminho. E para a gente fazer isso, a gente tem de ter aquela palavra do meio que a Bíblia fala de capa a capa. Humildade. Eu não consigo amar dessa forma o próximo se eu não estiver conectado a Deus, se eu não tiver paciência, mas sobremodo se eu não for humilde. Se eu me achar a cereja do bolo, se eu me achar a pessoa que tem a palavra correta, na hora
porque eu entendo que é correta, e aí eu já falo, eu já dou meu parecer, eu já dou minha opinião, muito possível eu não vou gerar amor, eu vou gerar mais discórdia. Eu preciso ser humilde. Essas 3 palavras, relacionamento, humildade e paciência, elas estão absolutamente interligadas em todo o Evangelho do Novo Testamento. Em todo o Evangelho do Novo Testamento. Porque Deus foi humilde, a ponto de não fazer valer a sua condição de Deus e se entregar por nós. Porque Deus veio para se relacionar conosco, um Deus que se torna, como cantamos, a imagem do Deus invisível, que se mostra e que se relaciona com todos nós, Deus não se relacionou só com os sacerdotes, só aqueles que criam que existe um Senhor, que os deuses pagãos, não. Ele se relacionou com todos, com pagãos, com republicanos, com publicanos, com pecadores, com mulheres que naquela época não eram reconhecidas, com viúvas que na época não eram praticamente reconhecidas, com leprosos e doentes que tinham a lei da pureza, que não eram reconhecidos. Deus se relacionou, foi humilde. E se existe alguém que tem paciência, é Deus, porque nós erramos desde sempre, desde a criação. É impressionante a história da humanidade. Desde o seu primeiro dia, nós erramos. E Deus olha em amor e fala assim, eu sei que você erra. Eu sei que você vai errar. Mas eu não estou vendo mais isso. Sabe por quê? Porque eu resolvi entregar meu filho. E quando eu vejo você, eu não vejo mais você. Quando eu vejo você que tem fé, que acredita no Evangelho verdadeiro, eu vejo através de você e de mim um sangue, um cordeiro, um homem como você, que se fez santo e que escolheu esse caminho, porque ele poderia a qualquer momento dizer, desisto disso, pai, não vou fazer. Ele não chegou a dizer, pai, se for possível, afasta o cálice, porque ele sabia o tamanho da dor. Cristo sabia o que aconteceria com ele. E ele se colocou. Então Deus não importa com o seu e o meu erro. Deus se importa com o quanto nós o amamos e o quanto nós reconhecemos a fidelidade através de Cristo Jesus. E Ele nos muda e nos transforma e nos perdoa. Se nós temos isso por uma vida que pode ser, uma situação que pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, num casamento, para quem é jovem, num ambiente escolar, para quem é solteiro, num ambiente de quem é solteiro e às vezes quer se casar, para quem está passando dificuldades no trabalho ou para quem é desempregado, ou seja, para a nossa vida, se isso aqui é uma orientação que Paulo nos dá de como fazer no dia a dia, nós temos também, no texto que nós acabamos de ler, nós temos também orientações a respeito da nossa vida espiritual. Quando Paulo fala que vocês precisam crescer e crescer no conhecimento e na sabedoria, ele não fala crescer no conhecer e no saber próprio, seu. Ele não fala que você, o crescimento que ele espere, que ele deseja, que ele ora, é um crescimento de que você simplesmente leia os melhores livros teológicos, ou que se qualifique melhor na tua área profissional, ou que... Não. Quando Paulo fala em conhecimento, ele fala assim, para que vocês cresçam no conhecimento de Deus. E quando a gente pensa em igreja, quando a gente pensa em cristão, a gente pensa em doutrina, em estudar as Escrituras, em aprender das Escrituras. E nós temos de fazer isso, e isso nós fazemos com o nosso intelecto. A Bíblia fala que o cristianismo ele é um culto racional a Deus. Só que se nós nos chegarmos a essa palavra santa e iluminada, como quem lê um livro qualquer, eu resolvo que eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Se eu começo a ler essa Bíblia, folha a folha, e chego no final do ano e terminei, e a minha leitura é uma leitura que eu faço,
que eu me entrego a ela exclusivamente pelo intelecto, muito possivelmente você e eu perderemos as maravilhas desse livro, porque essas palavras, elas nos são reveladas. A igreja que é estritamente doutrinária, a igreja que se aprofunda estritamente na palavra de Deus, crendo que só basta o estudo, muito possivelmente falhará. Porque a doutrina, ela precisa ser acompanhada de duas outras coisas. Ela precisa ser acompanhada de algo que é essencial, que é a experiência. A experiência, ela é pessoal. É quando você quebranta seu coração, é quando você se entrega ao amor de Cristo, entendendo o amor de Cristo, que o Espírito Santo começa a fluir e a agir dentro de nós, para que do nada uma palavra de Deus, ela pule na sua mente quando você está lendo esse livro, talvez aleatoriamente, ou no seu momento a sós, no seu momento diário de estudo. E esse mesmo pastor carioca, ele fala isso, ele é interessante, ele fala assim, olha, quando você tiver, irmão, quando você tiver, irmã, lendo a Bíblia, você está lendo um texto, está no seu momento devocional, você está lendo Isaías, ocasionalmente está aberto aqui, e você vai lendo, e de repente, numa frase qualquer, ou num trecho qualquer da Bíblia, aquele negócio vem e faz assim, você, ó, pum, parece que salta alguma coisa da Bíblia. Nesse momento, é o momento que você tem de parar, porque esse é o momento em que o Espírito Santo está falando algo para você. Releia, volte, ore, se entregue, porque ali é o momento que o Espírito Santo de Deus está a dizer algo a você. Porque ali deixa de ser uma leitura técnica, se eu posso chamar, para ser de fato uma leitura espiritual, de experiência. Por isso que ele fala no conhecimento de Deus, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento do Espírito Santo de Deus. E é assim que nós precisamos nos chegar à palavra de Deus. E a prática? Eu não devo praticar para querer me mostrar uma boa pessoa. Eu não devo praticar para querer fazer isso para conseguir algo de Deus, como se fosse uma troca. Eu faço isso porque quando eu sou tocado pelo amor de Deus, quando eu sou tocado pela verdade de Jesus Cristo, quando eu sou transformado pelo amor de Jesus Cristo, eu passo naturalmente a adotar algumas posturas que são diferentes daquelas que eu fazia antes, que eu passo a ver como condutas inadequadas, indevidas, fora do contexto da cosmovisão cristã. Eu passo a viver uma vida que eu até repito alguns comportamentos passados, porque isso é natural. Eu vivi 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos fazendo algo, e de repente eu posso fazer porque é uma rotina na minha vida, mas eu já sinto que tem algo errado, eu já sinto que eu vou transformando, e isso faz com que a gente passe a agir de uma maneira diferente. A prática, o colocar em prática justiça, amor, fidelidade, paciência, benignidade, bondade, colocar isso em prática, são sinais, como diz a Bíblia, de que aí existe um cristão, porque ele frutifica. Isso é natural, ele é natural. Ainda que eu erre, eu vou errar. Mas eu passo a adotar alguns comportamentos que serão tão mais naturais quanto for a minha intimidade com Deus, que serão tão mais presentes quanto eu reconhecer a graça da obra de Jesus Cristo em minha vida. Serão tão mais constantes quanto eu colocar o Senhor como meu princípio e o meu fim. Não só no meu fim, quando está tudo errado, eu não coloquei lá e aqui eu falo, Deus agora me salva. Quanto mais eu viver e buscar essa vida, mais eu passarei a ter uma vida prática. Tem igrejas que fazem muitas ações missionárias, mas tem muito pouca doutrina, e tem muito pouca experiência com Deus. Tem igrejas que têm muito pouca doutrina e que tem o Espírito Santo é o que move e não tem prática, e é um derramar, e é aquela...
Paulo nos chama nessa carta a sermos equilibrados. Eu tenho que aprofundar na doutrina. Eu tenho que buscar a minha experiência e meu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E isso tem que ser tão profundo em mim, que eu passe a ter uma gratidão, que é o que esse homem tem, preso, amando pessoas que ele sequer conhece, para aumentar a vida, o amor, a esperança deles, de pessoas que ele nunca viu, escrevendo de uma cela, para que a gente transborde em amor para o nosso próximo, principalmente para aquele que não tem a mensagem da salvação em sua vida, principalmente para ele. E é daí que Paulo, e já caminhando para o encerramento, ele fala, eu vou ler antes, mas ele fala de gratidão. Paulo fala de gratidão, porque olha, se eu tenho um Deus, que mesmo eu sendo tudo isso, mesmo o ser humano sendo tudo isso, mesmo Ele tendo nos criado e planejado uma vida de glória, de bênção, de amor, de comunhão, nós decidimos fazer o que nós fizemos com a humanidade e cada vez mais nós destruímos a criação em todas as suas áreas. Nós destruímos a criação na ética e na moral, nós destruímos a criação quando a gente pensa em meio ambiente, nós destruímos a criação quando a gente pensa em relacionamento entre seres humanos. A gente vive há quanto tempo guerras e guerras e mais guerras, que milhões de pessoas são mortas por seres humanos. Aqui no Brasil é uma loucura. O homicídio no Brasil aqui já matou mais que várias guerras mundo afora. E esse Deus, mesmo assim, fala assim, mas eu quero te salvar porque eu te amo. Se tem algo que nós precisamos ter, é essa gratidão de entender que o amor de Deus, ele é infinito e misericordioso, através de Jesus Cristo. Não tem gratidão maior do que essa. N.T. Wright ele fala, eles precisam de sabedoria e entendimento espiritual, mas não somente um aprendizado dos livros, embora isso também seja importante, ou das tradições humanas, embora isso também possa ser útil. Ou seja, estuda, eu também aprendo, recebo da sociedade, da família essas informações. Eles precisam de um sentido interior profundo sobre quem são eles agora, de uma recém-criada vida humana que receberam de Deus e que podem nutrir ou destruir. Os mestres cristãos precisam insistir o quanto quiserem, mas isso não vai produzir discípulos autênticos se seus ouvintes não tiverem um profundo sentido interior de sabedoria e entendimento para compreender que o Deus verdadeiro os ama e está moldando suas vidas de um modo novo. Amém, graças a Deus. Isso é gratidão. Por isso que o centro de Colossenses, dessa carta, é Paulo dizendo, sejamos gratos. E Calvino, ele fala, ele, é o Paulo, agora prossegue, pondo em ordem que todas as partes de nossa salvação estão contidas em Cristo, e que somente Ele deve resplandecer e ser visto, conspícuo acima de todas as criaturas, visto que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Gratidão, sabe por quê? Porque eu posso descansar, sabendo que eu não preciso me incomodar meu ser, incomodar minha mente, dizendo, Daniel, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer isso, porque se você não fizer isso, você não vai ser salvo, você vai viver uma vida afastada de Deus na eternidade, porque em Cristo, essa é a gratidão, esse é o amor, em Cristo, Ele é o centro, em Cristo, Ele é quem nos redime, Ele é quem nos salva, Ele é quem cura dos nossos pecados. E se eu o coloco nessa frente, como sendo aquele que vai transformar as nossas vidas, como sendo aquele que vai mudar as nossas vidas, eu tiro um peso, eu tiro um fardo de mim, que é o fardo que Cristo disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagina, o povo judeu
fincado na lei de Moisés, em que você tinha leis cerimoniais, leis comportamentais, leis éticas, leis morais, leis do casamento, leis de pureza, em que o judeu tinha que fazer aquilo diariamente, em que ele tinha que observar passo a passo daquela lei, porque aquela lei dizia contra ele. Essa era a cosmovisão do povo judeu, essa era a visão do povo judeu. Um povo que olhava para aquilo e falava, mas eu não consigo, é muito. O povo judeu não entendeu aquela lei como ela deveria ser compreendida, não entendeu a graça daquela lei como deveria ser entendida, e ele transformou aquela lei, não faça você, porque é o seu fazer que vai te salvar. O que Cristo está dizendo aqui, olha, vocês estão sobrecarregados, vocês não aguentam fazer isso. Vocês não aguentam ser perfeitos, vocês não aguentam ser puros, vocês não aguentam ser santos. Apesar de sermos chamados santos de Deus, vinde a mim, vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Não queira se chegar diante de Deus sem a presença de Cristo entre você e Deus, porque não vai dar certo. Porque se você chegar enquanto pecador, Deus vai olhar para você enquanto pecador, não vai dar certo. Nós só chamamos o Senhor de Pai. Imagina, uma religião que você se dirige ao seu Deus como Pai, Paizinho, Pai amado. E nós só chegamos a Deus como Pai, Paizinho, Pai amado, porque existe Jesus. Porque é Ele que alivia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque se a gente for perseguir a salvação com as nossas próprias forças, nós ficaremos sobrecarregados e abatidos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que nós acreditamos, que nós seguimos, que nós nos reunimos, que em casa a gente conversa. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que quer que nós tenhamos paz, amor, misericórdia, tranquilidade, crescimento, amadurecimento. E acima de tudo, que Ele seja o centro da minha e da sua vida. Que Ele permaneça no centro da minha e sua vida. Eu vou encerrar fazendo uma oração. É uma dupla oração. Pastor João, eu queria que você viesse aqui. Uma primeira oração para que Deus realmente nos movimente, no sentido de não tirá-lo do local de honra, do local que pertence a Ele. E uma segunda oração de gratidão, e nessa gratidão eu quero orar e eu quero que a igreja se levante nesse momento, orar pela vida do pastor João. Os nossos líderes, os nossos pastores, são pessoas como você e como eu, que têm as suas dificuldades, as suas lutas, as suas tristezas, que enfrentam as suas dúvidas. São pessoas que recebem diariamente uma série de informações, de pessoas que derramam sobre eles, e o pastor João é assim, seus anseios, seus medos, suas angústias, seu estresse, seus problemas pessoais. E isso vai entrando na vida desses nossos líderes, e isso pode provocar dor, isso pode provocar depressão pessoal, isso pode provocar ansiedade e angústia. E enquanto igreja, nós precisamos sempre e cada vez mais reconhecer os nossos líderes, os nossos pastores. E nós precisamos ser gratos pela vida deles. Nós precisamos tê-los em nossas orações, para que eles sejam blindados com a armadura verdadeira de Deus, como está em Efésios, também escrito por Paulo, para que nós recebamos dele palavras de amor, de orientação. Às vezes a gente não sabe o que passa na vida do nosso pastor, as lutas diárias,
Imagina uma sede nova, a burocracia, só pensando na burocracia de um aluguel, como funciona. Sobre o que foi procurar, sobre o que foi se entregar a Deus. Sobre o quanto Ele deve nos ser queridos. Senhor Deus, Pai, eu entrego a vida de cada um de nós, começando por mim e cada irmão e cada irmã aqui presente. Deus, eu clamo que essa palavra, de alguma forma, aqueça o coração de todos nós. Que o Teu Espírito Santo, Deus, comece a se movimentar dentro de nós, para que sejamos humildes, Deus. Para que reconheçamos que o Senhor é o nosso centro e que isso nos traz paz e não tristeza e não dificuldade, porque o Teu jugo é leve. O Senhor é o centro das nossas vidas. Obrigado porque é o Senhor que nos salvou. Obrigado porque é o Senhor que nos sustenta com a Tua destra fiel, Pai. Obrigado porque através de Cristo eu tenho um Pai celestial e não um Deus rancoroso. Eu tenho um Deus de amor que se preocupa comigo, que se preocupa com as mínimas coisas, os mínimos detalhes da minha vida e da vida de cada um de nós. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor escolheu nos amar. E Deus, eu venho entregar aqui a vida do pastor João. Enquanto igreja, Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida do pastor João. Nós somos gratos, Deus, pela vida dele. Nós somos gratos porque o Senhor separou a vida do pastor João. O Senhor o colocou na igreja Luzeiro, que foi plantada no coração dele, uma igreja agora que vai para um local novo, uma sede nova, em que pessoas chegarão. E nós somos gratos pela vida dele, pela dedicação que ele tem a nós, Deus. Ele se entrega por nós, ele ora por nós. A vida dele podia ser tantas coisas, mas ele escolheu estar à frente de uma igreja. Ele escolheu estar à frente de cada um de nós, nos ensinando na Tua palavra, servindo como um espelho do Teu amor. Abençoa a vida do pastor João, seu casamento com a Bela, sua família, seus filhos lindos, Deus. Nós clamamos que a armadura do Senhor esteja nele diariamente, inclusive na hora de dormir, para que nem mesmo em sonho, nem mesmo em pensamento, a fé dele, o amor dele, a vida dele seja turvada pelo inimigo. Eu entrego e sou grato, Deus, e a igreja é grata pela vida do pastor João. Eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Tá precisando de uma oração dessas. E o que nós mais precisamos é de Jesus. Então nós vamos passar a ceia. E a ceia é para você que entregou a sua vida a Jesus. É para você que está voltando para Jesus. É para você que quer ter Jesus como centro da sua vida. E Ele é o princípio de tudo. Só por meio do sacrifício de Cristo é que nós alcançamos vida e vida em abundância.